Olá, eu sou a professora Raíssa e na aula de hoje vamos tratar sobre o reino Monera. Os seres vivos são divididos em 5 reinos: o Monera, que é o que abriga as bactérias e cianobactérias; o Protista, que abriga os protozoários e algas; o reino Fungi, que abriga todos os fungos; o Plantae, onde são classificadas todas as plantas, estas sendo seres autotróficos, ou seja, que produzem o próprio alimento; e o reino Animalia, que abriga todos os animais, estes sendo heterotróficos, ou seja, precisam buscar alimento de outras fontes. Os seres humanos são inclusos neste reino. As principais características dos representantes do reino Monera são: eles são seres unicelulares, ou seja, formados por uma única célula. São seres procariontes, ou seja, sem núcleo diferenciado. O material genético está disperso dentro dessa célula, sem capa de proteção. São simples e microscópicos, sem organelas e estão presentes em todos os continentes do planeta. Algumas bactérias, chamadas extremófilos, vivem até mesmo na beira de vulcões ou em geleiras. Essas têm características especiais. Elas são seres autótrofos ou heterótrofos, podendo produzir o seu próprio alimento ou não, sendo dependente de outros seres ou de outra fonte de energia. As cianobactérias são seres fotossintetizantes, ou seja, conseguem produzir sua energia a partir da luz do sol. No que se refere à parte estrutural, as bactérias apresentam cílios, que são responsáveis principalmente pela aderência, mas por algum grau de locomoção; a cápsula bacteriana, que não está presente em todas as bactérias, porém as que dispõem dessa estrutura são as mais perigosas ao organismo. Por quê? Essa estrutura confere uma camuflagem para a bactéria. Ela consegue entrar no nosso corpo sem ser detectada pelo sistema imunológico e se instalar, espalhando a doença. Parede celular, que é responsável pela rigidez estrutural e proteção mecânica. Membrana plasmática, que envolve o citoplasma e tudo que está dentro da célula. O citoplasma, que é uma substância fluida que envolve toda a bactéria. Os ribossomos, que são responsáveis pela síntese de proteína. O material genético, que fica disperso dentro da célula, sem presença de membrana celular e guarda toda a informação referente a essa bactéria. O flagelo, que não está presente em todas as bactérias, mas algumas podem ter 1, 2, 3 ou mais e são responsáveis pela locomoção. O plasmídio também não está presente em todas. Eles são basicamente um DNA exógeno que a bactéria recebeu em algum momento, mas falaremos disso mais tarde. Aqui podemos ver a esquematização de uma bactéria. Lembrando que nem todas as bactérias possuem esse formato ou apresentam todas as estruturas aqui desenhadas. Agora vamos falar quanto à classificação dos diferentes formatos de bactérias. Primeiramente, nós temos os cocos, que são estruturas simples e esféricas; os bacilos, bastante famosos devido às bebidas fermentadas; os cocobacilos, que são intermediários entre os cocos e os bacilos; os espiríolos, que têm uma estrutura espiral, parecida com um macarrãozinho; e o vibrião, que tem uma estrutura semelhante a uma vírgula. No que se refere às colônias, 2 cocos são diplococos, 2 cocos encapsulados são diplococos encapsulados, 4 cocos unidos formam uma tétrade, 8 cocos unidos formam uma sarcina, e se eles estiverem dispostos em fileira, como se fosse uma filinha indiana, são chamados streptococos. 2 bacilos unidos são chamados de diplobacilos, bacilos enfileirados são chamados de palissadas, e bacilos em cadeia, como se fosse uma filinha, são chamados de streptobacilos. A reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada, ocorre a divisão binária, também chamada de bipartição. A bactéria duplica seu material genético e se divide, originando 2 bactérias idênticas. Aqui podemos ver uma esquematização, onde a primeira bactéria duplica o seu DNA, depois se quebra e então forma 2 bactérias iguais, ou seja, clones de si mesmo. Já na reprodução sexuada, ocorre a conjugação, que é a passagem do DNA bacteriano, o plasmídio que nós vimos na primeira parte, de uma bactéria doadora para uma bactéria receptora, por meio de uma ponte chamada de pile sexual.
Na esquematização, nós podemos ver uma bactéria que tem plasmídio e uma bactéria que não tem plasmídio. Elas se unem através da sífile sexual e a bactéria doadora do plasmídio passa para a receptora. Então, recebendo esse DNA, a bactéria pode receber um gene de resistência ou algo parecido. As bactérias são importantes para diversos processos. Vamos citar alguns. Para a decomposição, pois transformam a matéria orgânica em produtos inorgânicos que serão aproveitados por outros seres. Isso quer dizer que elas reciclam a matéria orgânica presente no ambiente. No ciclo do nitrogênio, elas possibilitam a absorção de nitrogênio disponível na atmosfera através de associação com outras plantas. São importantíssimas também para a produção de vacinas, antibióticos e hormônios sintéticos. A insulina é um ótimo exemplo de hormônio sintético produzido através de culturas de bactérias. São usadas também no controle de pragas, inseridas para matar insetos sem causar poluição química, principalmente em plantações de comida, e para a produção de bebidas lácteas para fins comerciais, como iogurte e leite fermentado, o famoso Yakult, que contém bacilos na sua composição. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se essa aula te ajudou, deixe seu like. Se não ajudou, deixe seu like também para ajudar a gente a melhorar. Muito obrigada!